Fala, meus musos! Estamos começando mais um episódio do AjardoCast, terceiro episódio, e hoje nós temos uma convidada que é muito especial. Não somente, pela profissão que ela exerce, e particularmente eu admiro muito, mas também pela mudança que ela faz na vida das pessoas que entram em contato com ela. Mas antes da gente começar a nossa conversa, propriamente dito, nós vamos falar dos nossos patrocinadores, que são importantes, né? É eles que estão dando essa condição de estarmos fazendo mais uma gravação desse episódio. Terceiro da série, hein? Você ainda não acompanhou o episódio 2 e 1, vai lá no canal do YouTube, lá, AjardoCast, coloca lá, procura, segue já lá o canal, lá, se inscreve, não é seguir no Instagram, se inscreve no canal, vai lá, olha os vídeos, tem vídeo de qualidade lá, assunto só de qualidade. Nossos patrocinadores, então, Universidade La Salle, ela está entre as 10 universidades com conceito aí no país. Você que quer fazer uma primeira graduação, ou quem sabe uma pós-graduação, a Universidade La Salle, ela está aí para quem sabe realizar o teu sonho. Então, ela está junto com a gente aqui, é uma patrocinadora do nosso podcast. Faça teu plano aí de quem sabe começar essa graduação esse ano, 2025 está recém no início, aí você pode começar, quem sabe mudar a sua história de vida através dos estudos, que é importante. Acima da média, e é uma escola preparatória para vestibular. Eu conheço várias pessoas, olha só, que estavam com o sonho de passar na URGS, e através do Acima da Média conseguiram esse objetivo. Então, Acima da Média está localizada aqui em Viamão, é uma escola que tem ali o maior índice de aprovação aqui de Viamão, então vale a pena você comprovar, se você está em dúvida onde fazer aí seu curso preparatório para a universidade aí, Acima da Média é a indicação, patrocinador aqui do nosso podcast também. Trendwave, você sabe que eu já sou fã da Trend, né? Essa camiseta aqui não é a mesma do último episódio, tá, gente? Eu venho trocando. Mas essa aqui eu comprei lá porque eles trabalham com uma marca lá, né? Com uma linha, só tem lá na Trend, que é a Metal Carbono, que eu sou fã desse tipo de camiseta, oversize e tudo mais. E você vai encontrar só lá na Trend. Então, assim, ó, roupa de qualidade, moda masculina, uma moda inteligente, você vai encontrar lá na Trendwave, né? LB Embalagens, eu tenho que tentar explicar de uma forma que você vai entender o que a LB Embalagens faz de qualidade, que é, você sabe quando você vai pedir a sua pizza, a sua porção de batata frita, esse assunto vai entrar em pauta hoje aqui, que é bem importante, tá? Mas sabe quando você vai fazer o pedido na sua refeição livre? Vem geralmente numa caixa de pizza, assim, ou alguma coisa, e vem personalizado ali, né? A LB Embalagens é ela que faz essa logo em cima ali, é ela que faz essa personalização desse produto. Ela personaliza esse produto ali de uma forma muito, com muita qualidade, através da serigrafia. Então, a LB Embalagens também, se você quiser deixar ali o seu produto com uma qualidade, com uma aparência, né, para apresentar para os seus clientes, a LB Embalagens vai fazer com uma ótima qualidade para você também. A gente também tem a Pro Óculos, soluções. Eu sempre digo que a questão da visão é muito importante. Eu não sei se a tua visão está em dia. No mínimo, você tem que trocar não digo trocar de óculos, né? Mas no mínimo, uma vez no ano, a cada 2 anos, você tem que fazer uma revisão, né? E no oftalmo e tudo mais. E aí, quem sabe você já foi no oftalmo e tem que fazer aí a troca do seu óculos, você não sabe onde vai fazer. Lá na Pro Óculos, você tem todas as marcas com muita qualidade, tem um ótimo atendimento com preço justo. Pro Óculos, né? É uma parceira nossa aí também. E a última desse bloco, 5 pão de queijo. Olha só, eu vou trazer aqui que tá dando um cheirinho aqui no estúdio. Eu não sei se a nossa convidada ela vai comer, né? Mas eu trouxe para ela. Ela não comeu, o pessoal aqui, como sempre, né? O pessoal do estúdio, eles derretem depois. Você tá vendo aqui? Aqui a gente tem dadinhas de tapioca, pão de queijo tradicional. E ele é feito com o maior número de produtos naturais, não tem conservantes. Olha só que interessante isso aqui. E o número de calorias também é reduzido. É um pão de queijo fitness, tá? Minha convidada especial de hoje. E olha só, a 5 ela é uma empresa alimentícia que está fazendo aí, ela está começando a entrar no mercado aqui em Viamão, e ela faz o quê? Ela entrega isso aqui na sua casa, se você quiser. Então aqui vai passar o QR Code, você escaneia o QR Code, entra em contato com eles, faz o seu pedido, diz que você viu no AjardoCast, você, quem sabe, até ganha um descontinho. Não sei se ele vai te dar, mas eu já estou botando ele agora aqui para fazer isso. Ó, escaneia aqui o QR Code, ele vai entregar na sua casa. Olha só, mais conforto que isso não tem. Mas agora a gente vem para a melhor parte, que é a nossa convidada. Vou falar um pouquinho aqui da biografia dela, de uma forma resumida. Nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica e esportiva, estudante de nutrição integrativa. Ela faz atendimentos aqui na cidade de Viamão e em Porto Alegre também. E eu tenho certeza que ela vem mudando a vida de muitas pessoas, é muito ativa. E a gente percebe que não é só a profissão, mas a gente entende que ela vive aquilo que ensina, né? Aquilo que ela trabalha também. Nesse momento, nós temos a oportunidade de entrevistar aqui a nutricionista Bianca Machado. É isso?
Tô certo? Acertei o nome? Acertei, Isso né? mesmo. Bianca, seja bem-vinda ao nosso podcast, a JardoCast. Hoje a nossa conversa é contigo e eu estou muito feliz que tu aceitou o convite de estar aqui com a gente. Olá a todos, então, muito obrigada pelo convite. Com certeza a gente vai falar bastante sobre nutrição, alimentação, sobre dúvidas, né, que muitas pessoas têm. Então, com certeza vai ser muito legal. A gente já fez uma live, né? Foi uma live que a gente fez, eu não sei nem quanto tempo atrás, uns 2 anos atrás, eu acho. Eu acho que faz mais, acho que deve fazer uns 3 anos. 3 anos atrás, a gente fez uma live sobre os mitos do emagrecimento. E foi muito legal, foi bem Sim. recebida pelas pessoas. A gente abordou vários assuntos e hoje nós iremos abordar assuntos que são importantes e relevantes sobre emagrecimento, sobre a questão da alimentação, suplementação. Então vai ser um episódio muito legal, muito interessante. Já segue aqui eu vou deixar o perfil da Bianca Machado aqui pra você, eu vou deixar o QR Code, você já segue ela no Instagram aqui, tá? Pra você que tá precisando consultar com uma nutricionista. Alô, Thiago Gutierrez, é o teu momento, ó. É o teu momento, cara, é o ano de 2025 começando aí, batendo na tua porta. Então aqui é pra você que tá precisando consultar, ó. Vou deixar aqui o perfil dela pra você já seguir lá no Instagram, já entrar em contato com ela pra marcar uma consulta, porque é mudança de vida certo, tá? Bianca, fala pra nós um pouco aí como a nutrição entrou na tua vida. Então, a nutrição entrou na minha vida na adolescência. Eu era muito magra, eu sou magra hoje, mas eu era ainda mais magra, eu tinha uns 12 quilos a menos. Eu pesava 40 quilos na época e eu queria aumentar o meu peso. Então, eu comecei a musculação, só que eu não via resultados, eu não conseguia ter o resultado de aumento de peso. Até que eu comecei a consultar com nutricionistas e foi a partir da mudança de alimentação que eu comecei a ver os resultados que eu. Então, desde a adolescência, eu me apaixonei pela nutrição e foi o que fez eu querer seguir essa profissão mesmo. Tu ganhou 12 quilos através da musculação, mas principalmente da alimentação, que faz toda a diferença, né? Exatamente. Gente. Muito bom. Sabe que a grande maioria das pessoas, elas acham, né, que a questão tanto para perder peso, quanto para ganhar o peso, a massa muscular, propriamente dita, elas acham que é somente através da musculação. Gente, não é através só da musculação. Não adianta você treinar, né, e não se alimentar da forma correta. Não vai dar certo, né? Não tem como dar certo, né, Bianca? Não tem como. Me fala uma coisa, Bianca, olha só, vou te fazer uma pergunta. Qual é o maior erro que as pessoas cometem, assim, na questão da alimentação no dia a dia? Eu vou te dar um exemplo dos meus alunos. Eu tenho alguns alunos, principalmente para a questão do emagrecimento, eles acham que comer pouco, e eu digo comer pouco, é fazer, tipo assim, 2 refeições no dia. É o que vai emagrecer eles. Eu não sei se pra ti eu julgo que esse é um dos maiores erros, né? Tipo, você quer emagrecimento, quer perder gordura, eu vou comer muito pouco. Ou vou fazer um café da manhã e vou almoçar e na janta eu como uma fruta. Na tua opinião, qual é o maior erro que as pessoas cometem? Realmente, essa questão de comer pouco é algo que influencia muito, né, que prejudica o processo de emagrecimento muitas vezes. Mas no consultório, o que eu vejo assim como o maior erro é a questão de falta de organização com os alimentos. Perfeito. Porque para a gente conseguir seguir uma alimentação saudável, a gente tem que ter em casa os alimentos saudáveis disponíveis. Né? Não adianta só querer, tem que comprar os alimentos É uma saudáveis, organização. tem que levar esses alimentos saudáveis para o trabalho, por exemplo. Então, a organização faz total diferença. Porque às vezes o paciente não leva um lanche da tarde saudável e acaba comendo algum belisco, né? Algum bolo, algum salgadinho, enfim. Então, se tu tem organização, que é a base, né? Tu vai conseguir manter o teu planejamento. Então, acho que essa parte de organização é fundamental para o emagrecimento. E essas beliscadas fora de hora aí, eles comprometem muito a estratégia, assim? Demais, demais. Vou comer só um amendoinzinho, só um pãozinho de queijo. Esse pãozinho de queijo aqui, ó, se você quiser, ó, dá pra colocar nos macros algum pãozinho de queijo, se souber realmente, assim, essa pergunta eu tô fazendo pra ela, a gente nem tratou sobre isso, mas será que eu consigo encaixar um pãozinho de queijo nos meus macros do dia? Dá pra encaixar ou não dá, Bianca? Olha só a pergunta já. Até dá, né? Mas tem que ver se realmente compensa, né? Exatamente. Porque, assim, um pão de queijo, dependendo, ele vai ter ali uma média de umas 150 calorias, né? Então, daqui a pouco o paciente poderia estar comendo outro alimento no lugar, iria dar muito mais saciedade do que um pão de queijo.
Então, tem que ver se compensa, né? Para algumas pessoas sim, para outras não. Então, depende muito. Perfeito. É, eu gosto da tua linha de trabalho, porque eu vejo que tu não é adepto à questão da restrição total, né? Tu faz ali, quem sabe, integra alimentos de verdade. Eu sempre Uhum, falo comida de verdade é arroz, feijão, as frutas, os legumes, né? exatamente. E a grande maioria das pessoas, quando começam a querer fazer, não sei se no teu consultório, provavelmente acontece, querem fazer por conta, não vou comer mais arroz, já cortei o pão, só tô comendo salada e o ovo e o frango. Aparece muito lá no teu consultório Sim, assim? aparece bastante. Ah, eu acredito. E assim, a pessoa não consegue por muito tempo. Às Não é vezes, sustentável. exatamente. Tem ali por um mês, depois no segundo mês não consegue manter. Então, a gente tem que fazer algo que seja realmente sustentável a médio e a longo prazo também. É de longo É. prazo, perfeito. Existe, assim, uma melhor dieta que a gente vem a fazer? Existe. Qual é a melhor dieta? Uhum. Tem alguma coisa específica para cada pessoa? Existe um protocolo específico para mim, por exemplo? Na tua opinião, qual é a melhor dieta, assim, para prescrever para um paciente? Ou depende, é uma questão individual para cada um? Cada pessoa vai ter o seu melhor, né? O Uhum. que é melhor para mim, provavelmente vai ser melhor para ti. Então agora tá em alta muito a questão do BBB, né? Que a Graciane come os 40 ovos por dia, né? Então, Misericórdia. assim, talvez essa estratégia seja melhor para ela, mas para a maioria das pessoas provavelmente não vai ser. Né? Então, cada pessoa tem que ter a sua estratégia, o seu plano alimentar. Muitas vezes, os alimentos de uma alimentação e de outra, né? De um plano alimentar e de outro, eles podem ser em comum, então ovos, frango, arroz, mas cada pessoa vai ter as suas quantidades, que é algo que faz muita diferença, e também os seus horários, né? Então a gente precisa levar muito em consideração essa questão da individualização, né? Tem que respeitar a rotina, preferências alimentares, objetivo do paciente. Então não tem uma dieta que seja melhor para todo mundo. Cada um precisa ter o seu plano alimentar. Tu falaste da Graciane, né? Essa história dela comer os 40 ovos. Uhum. Até um tempo atrás, agora, né, deu um burburinho na internet da Virgínia. Ela Aham. também estava fazendo ali uma dieta também baseada em ovos, mas a gente sabia que a Virgínia ela tem a questão do marketing dela é muito forte, né? E a ideia dela era lançar, né? Ela conseguiu fazer com que todas as pessoas ficassem falando dela, né? Uhum. E aí depois ela lançou uma linha de suplementação de whey, acho que foi mais ou menos isso. Sim, Mas sim. assim, ó, em relação a Graciane, ela come 40 ovos no dia, né? Isso é saudável? Isso faz bem? Como é que fica essa questão do colesterol? Porque a gente Uhum. sabe que o ovo tem essa parte do colesterol. Será que eu posso fazer essa dieta dos 40 ovos ali? O que que tu Uhum. acha disso? Pelo que eu ouvi falar, ela não come os 40 ovos inteiros, né? Então ela come uma Hum, quantidade X de ovos inteiros para controlar a questão de gordura, que a gente também tem que contabilizar no plano alimentar. E o restante dos ovos são as claras. Então aí já é mais tranquilo. Mas tem esse mito também, né, de que a gema de ovo vai aumentar o colesterol. Muitos estudos mostram que não, que a gente pode comer o ovo inteiro, mas claro, tem que saber comer a quantidade certa de ovo. Né? Tem que contabilizar a gordura também no plano alimentar. ela descarta, então, quem sabe, ou usa, ou separa ali pelo fato das calorias dela do dia. E isso, acredito que seja isso, né? Porque tem que contabilizar a gordura também na alimentação. Então, é essa questão dos ovos em si, então, é um mito, né? Que a grande maioria das pessoas acredita que. Sabe que teve uma vez, vou falar uma coisa aqui. A minha mãe não vai ver o episódio, minha mãe não vê, né? Não vê o YouTube, mas minha mãe um dia viu um documentário. Não sei se chegou a ver esse documentário. Falava que comer tantos ovos no dia era que nem fumar um cigarro. Olha só Nossa! isso. Entendeu? É um negócio assim, ó. Mas esse documentário, ele foi criado, ele foi feito, né? Quem idealizou eram pessoas relacionadas à questão vegana e tudo mais. Então, Uhum. eu fiquei pensando assim, o tipo de desinformação que as pessoas às vezes acabam recebendo influenciam muito nessa questão alimentar também. Com Hoje a gente percebe, certeza. né? Hoje a gente percebe assim, puxa vida, eu vou comer, se eu comer 3 ovos, eu vou estar fumando um cigarro. Olha só a Aham. comparação. Sim. Tu acha que a internet, o fato da gente ter hoje a questão da internet bem livre, ela acaba desinformando o paciente ou desinformando o cliente ou a população em si em relação à alimentação? Sim, com certeza. Claro que a internet tem muitos pontos positivos, né? Traz muita informação para as pessoas, para os pacientes,
Mas também tem muitas informações que não são verdadeiras, né, então a gente tem que saber filtrar isso, e também quando tiver dúvida perguntar para o profissional, né, para o nutricionista ou para o profissional de educação física, por exemplo, porque nem tudo que a gente vê realmente é verdade. É, a gente vê muita modinha, né, que nem a Virgínia foi um exemplo, né, quando ela começou com essa questão da dieta do ovo, um monte de pessoa começou a fazer também. "Não, vou fazer essa Uhum, dieta do ovo e uhum. coisa e tal", mas aquilo que tu falou é perfeito, né, não é sustentável. Quem é que vai ficar comendo ovo a vida inteira, um ano inteiro, um mês Sim, inteiro? Tá, um mês sim. até tu consegue aguentar com Uhum, muito custo, né, uhum. agora tu imaginar um ano inteiro nessa estratégia é impossível, né. Sim, exatamente. Bom, muito bom. Eu queria te fazer uma pergunta sobre assim, provavelmente já deve ter recebido um paciente que ele te apresentou algum caso, assim, que quem sabe te deixou surpresa. Tem algum paciente que tu já atendeu que te chamou atenção em relação à alimentação? E a gente percebe que tem pessoas que têm aquele vou te dar um exemplo, tem um paladar infantil, por exemplo, que não conseguem comer tal Aham. coisa, só gostam de coisas assim, assado. Tem algum paciente que chamou atenção nessa tua trajetória já de atendimento que tu tem? Ai, muitos. É, tem um pra falar, assim, que não vai comprometer, não vai identificar e tudo Tu mais? diz de forma positiva É, ou ou até tipo um exemplo, tem pe por eu tenho alguns alunos que têm dificuldade, por exemplo, pra comer verdura, outros não comem frutas, aham. entendeu. Eu digo: "Cara, mas não tem nenhuma fruta que tu gosta de comer?". "Bah, tem banana". "Tá, então já é uma fruta". Uhum. "Ah, e que tem uva, mas eu não como mais nada". Então tem pessoas que têm esse paladar, é diferente, é uma coisa individual, né. Tem algum Sim, paciente claro. que te chamou a atenção em relação a esses anos, assim? Agora eu não consigo pensar em nenhum em específico, Uhum. mas, assim, de maneira geral, muitas pessoas têm dificuldade de comer a comida de verdade mesmo, Arroz, né. feijão, Então de comer carne. arroz, feijão, carne, verduras, legumes, frutas. A maioria das pessoas, né, elas têm essa dificuldade, né, estão muito acostumadas com, alimentos industrializados, né, bolachinhas, salgadinhos. Então, quando o paciente vem na primeira consulta, a gente tem que trabalhar muito esse processo de reeducação alimentar. Muitas vezes não vai ser em um mês que o paciente vai fazer tudo perfeito, né? Então, é um processo de mudança de hábitos mesmo. Interessante. Tu falaste em reeducação alimentar. A gente percebe que o contexto de dieta ou o que as pessoas entendem por dieta é fazer algo restritivo por algum tempo, e aí depois que tu consegue o teu objetivo, eu tenho que perder 10 quilos. Aí consegue o objetivo, volta para aquela rotina, né, que fazia antes e acaba Uhum. encontrando os 10 quilos que perdeu. E aí, Exatamente. fala um pouco dessa questão de reeducação, como é que funciona essa reeducação? Porque eu tenho que ficar em dieta a vida inteira, eu que tenho facilidade para engordar, eu preciso ficar em dieta a vida inteira, como é que Uhum. funciona isso? Uhum. Então, assim, o processo de reeducação alimentar, ele é um processo de mudança de estilo de vida, né, e é para a vida toda. Às vezes os pacientes perguntam: "Ai, até quando eu vou precisar ficar fazendo essa dieta?". Eu falo: "Alimentação saudável é para a vida toda. A partir do momento que tu parar de se alimentar saudável, tu vai começar a recuperar o peso perdido". Então, por isso a importância de seguir um plano alimentar que seja possível de manter a médio e a longo prazo. Realmente, alimentação saudável é para a vida toda, principalmente pensando em questões de saúde também. A gente tem que ter uma rotina alimentar saudável. Sabe que o pessoal da maromba, né, ele é uma coisa que a grande maioria das pessoas, elas acham que o pessoal da maromba só come batata doce e frango. Uhum. Mas não é assim, né. Tem gente que Não. até come realmente, Uhum, pode fazer uhum, parte da dieta, né, uhum. mas o pessoal acha que a grande maioria não, só come batata doce e frango. Não, gente, não é só isso que o pessoal da maromba come não. Tu tem algum atleta, assim, que tu atende ou tu faz algum tipo de consultoria, e tu pode falar um pouco pra nós, assim, nessa questão digamos que um cara ele é um atleta, vou te dar um exemplo bem pontual, assim, o cara é um praticante de fisiculturismo, ele é um atleta, então macros dele, as calorias dele têm que ser contadas de uma forma bem específica, né. Essa pessoa, por ser atleta, ela tem uma alimentação muito diferente de uma pessoa que quer, por exemplo, um emagrecimento em si, uma pessoa que vai lá: "Eu quero emagrecer 10 quilos". A dieta dela é muito diferente, é muito mais restrita? Como funciona mais ou menos isso? De maneira geral, não, tá, porque a gente vai inserir nesse plano alimentar os alimentos saudáveis, né, que todas as pessoas precisam comer. Então, assim, boas fontes de carboidratos como arroz, batata,
leguminosas, feijão, proteínas como frango, ovos. Então, assim, são os alimentos saudáveis que todas as pessoas precisam comer. Claro que o que vai mudar mais é a questão de quantidades, né, de Tá. calorias, né, desse plano alimentar. Essa é a Então, grande diferença então, é a né? grande diferença, Não é sobre a exatamente. qualidade ou a classe de comida, e sim a A quantidade que é específica. quantidade, exatamente. Esse negócio de comer de 3 em 3 horas, fala pra nós. Então, para algumas pessoas vai fazer sentido, né, comer a cada 3 horas. Tem pessoas que têm necessidade de se alimentarem mais vezes ao dia, mas eu acredito que, assim, para a maioria das pessoas já não faz mais tanto sentido isso, né, até porque as pessoas elas têm uma rotina mais corrida, têm trabalho, né, têm outras demandas. Então, assim, por exemplo, o paciente advogado, não tem como parar uma audiência para comer a refeição porque fechou 3 horas, né, fica inviável. Então, não é para todo mundo, né, essa alimentação de 3 em 3 horas e não é algo obrigatório também. Perfeito, perfeito. É, e isso é algo que nem tu falou, é algo muito individual, vai depender da rotina da pessoa. Na Exatamente. verdade, né, se a gente prestar atenção, né, Bianca, a grande maioria da estratégia alimentar, ela precisa ser feita em cima dessa rotina do teu paciente, né. Não adianta, quem Exatamente. sabe, por exemplo, tu vai ter que comer nesse horário, vai ter que comer esse, às vezes não é sustentável, né, então por isso que a dieta, a melhor dieta, quem sabe, para o paciente é aquela que ele vai conseguir manter por mais tempo, né. Exatamente. Perfeito. O jejum intermitente é uma coisa que também todo mundo fala muito, né. Teve uma Sim, onda, eu não sei como sim. é que é hoje, se está muito, eh, falado ainda, se o pessoal ainda Uhum. vem e pergunta pra ti sobre o jejum intermitente. Mas o jejum intermitente, ele pode ser usado como uma estratégia, ou eu posso fazer, tipo: "Ah, quero fazer jejum intermitente a partir de agora, vou fazer o ano inteiro". Explica pra nós mais ou menos sobre isso. Geralmente é como uma estratégia, tá. Uhum. Tem, assim, período para iniciar e período para acabar também. Ah, Perfeito. geralmente tem alguns pacientes que chegam fazendo jejum, então às vezes a gente dá continuidade ou não, dependendo. O jejum ele tem alguns benefícios, ele vai sim ajudar no emagrecimento, até porque vai ter um déficit calórico maior, geralmente, né? Ele vai ajudar ali na regulação dos níveis de insulina, mas é válido falar que não é uma estratégia obrigatória, né? A pessoa consegue muito bem emagrecer, por exemplo, sem fazer jejum. Às vezes as pessoas pensam que tem que fazer jejum ou que tem que fazer cetogênica, low carb para emagrecer, quando na verdade não é bem assim que funciona. O pessoal acha que às vezes tem, não vou dizer preguiça, preguiça não é a palavra, acho que as pessoas não têm a paciência de esperar, né, o Uhum. organismo receber essa informação, né. Imagina só, ficou 1 ano comendo errado. Não, 1 ano não, é muito mais, né, às vezes é 5, 6, 10 anos comendo errado, Sim, e em 1 sim. mês já querem ter o resultado da vida. Então a Exatamente. conta não vai bater, né, Exatamente, a conta exatamente. não bate, é um pouco de impaciência do pessoal, né. Exatamente. É todo um processo mesmo. E pra questão do emagrecimento, assim, a gente já falou aqui mais ou menos por cima que o fator emagrecimento ele tem que ser através da alimentação, a gente entende, e da parte da atividade física. Eh, em relação, assim, ao exercício físico, tu acha que a musculação ela é mais eficiente do que um aeróbico, por exemplo? O pessoal gosta de fazer o emagrecimento, por exemplo, tá, tô cuidando da alimentação, mas eu prefiro ficar 1 hora e meia na esteira do que fazer uma musculação. O que que tu acha que para um emagrecimento ser mais, assim, digamos, assertivo, a musculação ela vem bem, ou eu posso, quem sabe, juntar a musculação, separar um horário para o cardio também? O que que tu acha? Uhum. Dá a tua opinião pra nós, vai ser interessante. Pô, essa parte é mais do profissional de educação É, física, eu né. sei. Mas, assim, eu considero importante os 2, tá, a Hum, musculação, tanto para a parte de massa muscular do paciente, porque às vezes com musculação o paciente vai ter um gasto calórico maior até do que no esse é o aeróbico, ponto, né. perfeito, esse é o ponto. Então, eu acho que tem que ter a musculação, mas também tem que ter a parte de aeróbico. Então acho que a combinação dos 2 é a combinação perfeita para os melhores resultados. Perfeito, viu? Ó, por isso que eu trouxe uma convidada de qualidade aqui, que é uma pessoa inteligente, porque eu vejo na academia, né, assim, dá um pouco de pena, né, eu vou falar pra você, que vai pra academia com a intenção, você tem o sonho de emagrecer, show de bola, tomou a decisão de fazer academia, consultou com a nutri, foi lá na Bianca, ela falou: "Ó, tu vai fazer essa dieta assim, assado, vai te alimentar nesses horários e tu precisa fazer uma atividade, vai fazer um exercício". Aí você prefere ficar 1 hora e meia caminhando na esteira. E aí eu digo pra você assim, ó, não é só a esteira, é muito melhor você, quem sabe, fazer 30, 40 minutos de uma boa musculação, né, treinando de verdade, né, sabendo que você treinou, porque às vezes a gente vai pra academia e não treina de verdade.
sai no final do treino e não sabe o que fez lá. Então, um bom treino e faz um cardio de 20 minutos. Você fica menos tempo na academia e vai ter um resultado muito melhor. Então, não é só esteira, entendeu? Não é só esteira, não é só fazer caminhada, bike, é um conjunto de ações. Viu? Muito bom. Metabolismo lento. Explica pra nós, o que é esse bendito metabolismo lento? Todo mundo tem metabolismo lento? É acelerado? Como é que funciona esse Sim. negócio? Então, a gente escuta muito que depois dos 30 anos, Exato. principalmente, né, o metabolismo fica mais lento, né? Assim, os estudos até mostram que o metabolismo pode começar a ficar um pouquinho mais lento, mas é uma redução muito pequena, né, pelo que eu vejo, assim. Então, o que mais vai influenciar na redução do metabolismo, eu acredito que é a falta de exercício físico de força, né? Uhum. Porque depois dos 30, a pessoa tem mais tendência a perder massa muscular. Então, perdendo massa muscular, o metabolismo pode começar a ficar mais lento. Então, eu acredito que seja essa Essa a relação. relação mesmo. O pessoal do estúdio aqui já são tudo acima de 30. Será que estão com metabolismo lento ou acelerado? Deixa eu olhar aqui. Não sei, né? Vocês estão quase parando aí, os metabolismos estão quase parados, mas tudo bem. Pessoal aí, ó, do estúdio, é a oportunidade de vocês, gurizada. Tudo certo? Tô olhando aí. É uma aula, cara, é uma aula. Olha, esse episódio aqui, ó, pra você que está recém na metade. Deixa eu ver se a gente tá na metade. A gente tá na metade, quase chegando na metade. Mas esse episódio aqui ó, é uma aula, né, pra vida. Não é só sobre alimentação, é uma aula pra vida. Você vai pegar coisas aqui que você teria que consultar, né, com um profissional pra você aprender. Então aproveita a oportunidade que você tem, né? Então aproveita. E também aproveita pra entrar em contato com a Bianca pra fazer a consulta com ela, tá? Outra perguntinha aqui. Falando sobre emagrecimento também. Comer carboidrato à noite. Porque eu ouço, né? E tu deve ouvir muito sobre isso. Não estou comendo mais nada de carboidrato à noite. Eu quero emagrecer. Parei de comer arroz. Não como mais pão. Não como mais nada à noite. Só estou comendo 2 ovos e um pouquinho de salada à noite. O que tu acha sobre isso? Comer carboidrato à noite vai me engordar? Vai me ajudar? Se eu parar de comer, vai me ajudar a emagrecer? Qual é a tua opinião sobre isso? Então, eu percebo que as pessoas que engordam porque comem carboidrato à noite é porque, por exemplo, até o período da tarde, elas já atingiram a quantidade de carboidratos que elas precisam, né? Já atingiram as calorias. Então, tudo que elas forem colocar à noite, mesmo que seja uma proteína, pode engordar, porque elas já passaram das calorias ali até o Do turno da dia. tarde. Uhum. Mas assim, quando a gente tem um planejamento alimentar, né? Quando a gente consulta com um profissional, é super possível de encaixar carboidrato à noite. Até é bom encaixar esse carboidrato à noite. Principalmente assim, um paciente que treina de manhã em jejum, ele precisa comer à noite um carboidrato para no dia seguinte ter até mais energia no treino. Então, assim, é tudo questão de contabilizar as calorias, né? Contabilizar os carboidratos. E eu gosto muito de adicionar carboidrato no turno da noite para os meus pacientes. Muito interessante. O pessoal entra nessa noia que não pode comer carboidrato de noite, gente. Ainda mais. Aí você que treina de manhã, você vai treinar às 6 da manhã. Aí não comeu carbo à noite, né? Daí não gosta de comer nada pela manhã, vai treinar em jejum. Qual é o sentido disso? O que vai acontecer? Vai desmaiar, né? Olha, na academia ali, a minha primeira aula começa às 6 da manhã. Então a gente percebe muito. Agora até que não, mas a grande maioria das pessoas ali, elas já estão mais acostumadas a treinar, já tem essa noção da alimentação ali, ó, tem que me alimentar a tal horário. Mas o pessoal que é iniciante, eles acham que não, eu não vou comer nada à noite, vou só uma saladinha, um franguinho, e de manhã eu não gosto de comer nada, eu vou treinar em jejum porque daí eu vou queimar mais gordura. Treinar em jejum faz a gente queimar mais gordura? O que que tu acha? Não, não, faz não. Pois é, então você aí, ó, para com isso, né? Seguir o planejamento é a melhor estratégia que você tem. Por isso que a gente tem que procurar profissional. Não adianta você ir na internet, né? Vou ver a dieta do fulano, vou ver a dieta do ciclano, a dieta que tá na moda e vou fazer. Até você pode fazer a dieta do ciclano, mas a dieta do ciclano foi feita pro ciclano, não é feita pra você, né? O que tem, acho que na internet é aí o pessoal copiando coisas dos outros, né? E aí quer ter o mesmo resultado. Exatamente. Não tem condições. Bianca, tu tá bem? Tá Sim, tranquila? aham. Quer uma aguinha diferente, alguma coisa? Não, Fica à tô bem. vontade, tá bem aí? Vamos tomar aqui. Essa aqui. Pra você. Essa eu vou falar pra você que tá me olhando aqui, ó. Olha só. Você que quer emagrecer através do medicamento, tomando tal de Ozempic, tem vários outros aí, mas eu vou falar do Ozempic, né? Porque é o que tá mais famosinho ultimamente, né? Tem outros aí também. Tem o mesmo modo de operação, digamos assim.
Você quer emagrecer sobre o Ozempic, presta atenção agora, porque isso aqui vai solucionar e vai, tipo, mostrar pra você a verdade real, né? Será que o Ozempic vai me ajudar a emagrecer? Eu vou fazer essa pergunta pra Bianca. Bianca, me fala. Muitos pacientes te procuram, né? Quem sabe pra falar, será que eu não posso tomar um remédio pra emagrecer? E o que que tu acha sobre essa questão do uso do medicamento pra emagrecimento? Será que é válido eu tomar? Será que é interessante? Quem sabe, em alguns casos pode até ser, mas a grande maioria das pessoas estão tomando remédio sem precisar, né? Porque querem emagrecimento de qualquer jeito. Tu acha interessante? O que que tu acha sobre isso? Então, é justamente sobre aquilo que tu estava falando, né? As pessoas, elas querem geralmente resultados muito rápidos. Muitas vezes, através ali da alimentação, do exercício físico, a pessoa não vai conseguir perder 10 quilos em um mês. Né? Precisa de todo um acompanhamento, de meses. Então, assim, o medicamento Ozempic, por exemplo, né? A caneta emagrecedora, A famosa. exatamente, ela faz a pessoa perder bastante peso, tá? De forma rápida. Eu tenho muitos pacientes que usam Ozempic por prescrição médica. Mas assim, a gente tem que levar em consideração todos os efeitos colaterais também, né? A pessoa, geralmente, ela fica muito saciada com o Ozempic. Então, ela não consegue, por exemplo, comer muita comida. Então, muitas vezes ela não come nem o mínimo que precisa para o organismo funcionar de maneira adequada. E esse não comer é o que geralmente faz a pessoa perder mais peso. Né? Mas essa redução de peso geralmente é redução de gordura, mas também muita redução de massa muscular. E é o que a gente não quer, E é o que digamos não quer assim. perder, exatamente. Então, assim, a pessoa geralmente fica também com deficiências de nutrientes, o intestino fica preso, tem vários efeitos colaterais que a gente precisa levar em consideração. Então, assim, muitas vezes é muito mais válido investir em uma nutricionista, um profissional de educação física e, de repente, em uma psicóloga também, né? Do que investir R$ 1.000 por mês em um medicamento. R$ 1.000, gente. Olha só o É em investimento, mil torno de reais. mil E R$ 1.000 reais. tu consegue, né? Pelo menos contratar, né? Um acompanhamento de uma Nutri completo que vai te ensinar a comer. É sobre reeducação. Eu acho que o que a gente pode destacar durante o que a gente vem falando aqui são, digamos, duas palavras, né? A questão da reeducação, né? Da questão da reeducação alimentar e também de algo ser sustentável. Uhum, Que, tipo, você precisa se reeducar, mas você precisa fazer algo sustentável, que você vai conseguir manter. Então, acho que esses dois termos, eles estão sendo destaque para nós aqui, né? exatamente. Porque depois, né, que a pessoa para de utilizar o medicamento, se ela não tem hábitos saudáveis, vai recuperar todo o peso perdido. Né? Então, tem que ter a mudança de hábitos mesmo, que é a base. E outra coisa ruim dessa questão, né? Ah, você usou lá o Ozempic e tudo mais, ou usou o medicamento, emagreceu lá 14 quilos, digamos, mas não inseriu um hábito novo. Ah, Exatamente. eu não sentia fome, apenas não comia. Mas e aí, depois que eu parar de tomar o remédio? O efeito que o remédio me traz ali de não sentir vontade de comer, eu vou começar a comer. E aí volta a Exatamente. ganhar tudo de novo. Aí Exatamente. ganha o peso que perdeu, só que a massa muscular que foi embora, se você não trazer na musculação, na atividade, não volta mais. Aí cria um Exatamente. cenário de pior do que estava antes, né? Exatamente. Recupera o peso perdido e muitas vezes até aumenta mais peso do que tinha antes. É. Eu tenho uma opinião sobre essa questão do uso de medicamento. Eu acho que ela pode ser usada em casos necessários. Mas a grande maioria das pessoas, eu acho que tem preguiça. E aí é a palavra certa, preguiça. E aí depois vem a palavra que não tem a paciência de esperar o resultado chegar da hora certa, entendeu? Comer direitinho, seguir a estratégia alimentar, porque é isso que vai te trazer resultado a longo prazo e vai conseguir manter, né? Não Exatamente. adianta você emagrecer hoje aqui e daqui a um ano voltar de novo com o mesmo peso, né? Então, Exatamente. eu acho que você emagrecer através da reeducação vai ser sustentável, você vai conseguir manter o seu peso, né? Digamos assim, por Exatamente. mais tempo. Essas dietas aí que a gente vê, tu comentaste sobre a dieta cetogênica, é low carb. É, posso fazer, é para todo mundo. É uma dieta que ela entra em alguma estratégia para algum paciente. Não devo fazer. O que que tu acha Uhum. sobre isso? Essa cetogênica e a low carb, elas são as mais difundidas, assim, pro emagrecimento, né? Tem alguma outra E que o pessoal gosta de fazer também? cetogênica, low carb, o jejum, O jejum intermitente. é basicamente essas. Mas eu posso fazer elas a longo prazo ou posso usar como estratégia, quem sabe? Como estratégia nutricional. Tá? Até Estratégia. porque fica muito difícil da pessoa manter essas dietas a médio e a longo prazo, né? Até porque são dietas mais restritivas e muitas vezes o paciente ele vai ter uma privação ali maior de calorias, de nutrientes também. Então tem período para começar e período para terminar. Mas geralmente não tem necessidade de fazer essas dietas mais restritivas. E
posso te fazer a pergunta, digamos a diferença, assim, porque tá, tem a dieta low carb, qual é a diferença da low carb e da cetogênica, por exemplo? Tem muita diferença? A principal diferença é que na cetogênica a gente tem uma quantidade ainda mais reduzida de carboidratos, geralmente fica até 10% de carboidratos, então é uma quantidade muito pequena e um grande volume de gorduras. Então essa Ah, é a principal interessante. diferença, menos carboidrato e bastante gorduras, que é o que vai dar um pouquinho mais de saciedade para o paciente. E aí, e outra pergunta em relação a isso, eu vou conseguir ter a energia para treinar? Porque quem sabe o carboidrato é a minha principal fonte de energia. E aí como é que Sim, fica os sim. treinos? Assim, já tive pacientes que fizeram e por conta das gorduras, por conta das proteínas, eles ficam bem saciados. E assim, muitas vezes a energia não é a mesma porque falta ali os carboidratos, né? Que realmente são a principal fonte de energia. Eita. Dá resultado também, né, mas não é para fazer a longo prazo, né, de forma Exatamente. estratégica. Viu, Rafael? É meu irmão, tô falando isso pra ele. Tá assistindo, né? Entrando numas vibe aí de fazer, quero fazer low carb, cetogênica por 5 meses, aí não, ah, mano, vai dar certo. Avisei. Ai, bom. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ganho de massa muscular, que eu acho que é muito importante. Qual é ali o macronutriente, digamos, mais importante que tu pode destacar para a questão do ganho de massa muscular? Ah, eu tô treinando musculação. O pessoal tem a ideia ali de falar sobre a questão da proteína, que é muito importante, né? Quantas, quantos gramas de proteína eu preciso ingerir por dia? Como é que eu faço? A gente tem um cálculo para fazer sobre isso, uma continha que a gente pode fazer para Sim, ajudar tem o cálculo, né? E geralmente a indicação é no mínimo 1,6 gramas de proteína por quilo por corporal. quilo corporal, exatamente. Mas geralmente no consultório eu coloco a proteína um pouquinho mais alta para os pacientes. Então, ali 1,8 gramas, 2 gramas, dependendo. Isso para o pessoal que está no processo de emagrecimento até ajuda na questão da saciedade também, pode ser? Exatamente, ajuda na questão de saciedade. Ah, Também na interessante. questão de maior preservação de massa muscular. Eu vejo isso na avaliação física. Quando o paciente tem uma ingestão maior de proteína, geralmente a gente consegue preservar muito mais da massa muscular também. Uma pergunta que eu te faço em relação ali à questão da proteína. Tá, tem esse cálculo que a gente pode usar. Mas como eu faço essa divisão? Por exemplo, se eu tenho que comer. Vamos usar digamos que eu tenho que ingerir 2 gramas de proteína por quilo corporal. E eu tenho aqui, sei lá, eu tenho 60 quilos. Então, eu teria que ingerir 120 gramas na contagem, né? Eu não sou muito bom em matemática, mas essa aqui eu tô tentando me puxar. Mas essas 120 gramas, né? 120 gramas de proteína que eu tenho que ingerir. Eu tenho que ingerir 120 gramas de frango, bate essa conta? Ou eu tenho que ingerir outros alimentos que também tem proteína para mim bater essa conta? Ah, vou tomar whey tem tanto, e aí se eu tomar whey já é o suficiente para me bater essa conta das proteínas? Como é que funciona mais ou menos isso? Por exemplo, 120 gramas de frango não vai ter 120 gramas de proteína, tá? Muitas pessoas não imaginam, né? Mas ali em torno de 100 gramas de frango, por exemplo, a gente vai ter uma média de umas 28 gramas de proteína. Enfim, 28 dá 120 que eu tenho que ingerir. exatamente, uma média. Um ovo inteiro, por exemplo, vai ter uma média de 6, 7 gramas de proteína. Então, tem que comer bastante proteína mesmo, né? Muitas pessoas acham que estão batendo a meta de proteínas, Mas não mas quando estão. eu vou calcular, tá bem longe disso. Sabe que uma coisa que chama atenção do pessoal que quer emagrecer também é isso, porque quando tu pega o número de calorias que ela precisa ingerir no dia e tu converte isso em comida de verdade, Uhum, eles ficam apavorados. Nossa, eu tô comendo muito mais do que antes. Será que eu vou emagrecer? exatamente. Fala pra essas pessoas, Bianca, por favor, que elas podem ficar tranquilas, que, tipo, o profissional que tá atendendo lá, ele fez a soma, ele fez a avaliação, tem vários processos pra fazer essa Exatamente, soma correta. exatamente. Fala pra eles, então, fiquem É tranquilos. tudo muito individualizado, né? Então, é de acordo com a avaliação física do paciente, de acordo com a rotina de exercícios físicos. Então, é realmente isso. Muitas vezes os pacientes ficam surpresos, né, com a quantidade de comida. Essa semana mesmo, uma paciente me mandou mensagem dizendo que estava achando muito arroz, né? Eu tinha colocado 120 gramas de arroz e ela ficou, assim, apavorada com a quantidade. Então, quando a gente vai comer comida de verdade, né, geralmente a gente tem liberdade de comer um volume muito maior do que se fosse um lanche, por exemplo, né, ou uma bolachinha, um belisco. É,
falaste ali da questão que tu colocaste pro teu paciente 120 gramas. Como é que eu vou... A balança, então, é importante pro meu processo de emagrecimento? Pesar a comida em si é bem Uhum, importante pra uhum. isso? Eu considero bem importante, mas eu não trago isso como algo obrigatório para o paciente. E Uhum. assim, tem pacientes que eles vão precisar em algum momento comer no restaurante, né, comer no Entendi. trabalho, ou viajam muito. E Aí não vai assim, tirar uma balança da bolsa, da mochila. então assim, fica um pouco complicado às vezes, tá? Então eu dou as duas opções para os pacientes. Pesar a comida, né, que é o que vai ser mais certo, ou então nas medidas caseiras. Então, assim, geralmente a gente combina isso na consulta, mas claro que pesar os alimentos vai trazer um resultado melhor. Ah, Principalmente interessante. ali pensando na parte de proteína. Por exemplo, se eu colocar um bife, fica muito difícil a pessoa acertar a quantidade que ela precisa. Ah, Então, pesando, a gente já tem um resultado mais mais preciso assertivo, mesmo. né? É, Exatamente. eu acho interessante isso, né? O pessoal que já faz dieta há muito tempo, com balança, o pessoal cria tipo um olhômetro que eu falo, né? Uhum, uhum. E, vai comer fora, consegue já saber, esse aqui dá tanto de arroz. Então, acho que o Exatamente. pessoal com o tempo vai acostumando, né? Ah, Exatamente. legal. Outra coisa, me fala assim, ó, uma dúvida que o pessoal tem, né, em relação à questão do ganho de massa muscular. A questão da suplementação, ela é muito fundamental, assim, eu preciso, por exemplo, tomar whey para mim poder ganhar massa muscular? Eu sempre falo assim, cara, suplementação é interessante, mas não é uma coisa obrigatória. O que que tu acha sobre isso, assim, pelo teu parâmetro, pela tua visão nutricional? A suplementação, ela é muito necessária para o meu processo, tanto de ganho de massa muscular ou para o meu emagrecimento também. Eu preciso usar a suplementação? Então, a suplementação, ela não é obrigatória, né? Muitas vezes eu vejo que as pessoas colocam em primeiro lugar a suplementação e depois a Uhum. alimentação, quando deveria ser o contrário. Então, o suplemento, na verdade, ele é uma forma de complemento. Então, assim, o whey, né? Ele é fonte de proteína. Então, o paciente não vai ter tempo para comer um ovo de tarde ou um frango, por exemplo. Pode tomar a suplementação de whey, mas assim, como uma substituição, mas não como algo obrigatório. O pessoal, às vezes, os alunos lá, eles já. Ó, o Emanuel eles falam assim, Emanuel, já comprei o whey, já comprei a creatina, e já comprei também não sei o que, e agora só falta a dieta. Ele já adiantou o Já fez processo, né? Já tudo. fez tudo, só, Aham. só falta a dieta, que é o principal, Sim, né? Mas tudo bem. que é o básico. É, olha só, a questão de distribuição de macronutrientes. A gente sabe ali que tem a distribuição de gordura, os principais ali, gordura, proteína e carboidrato. É, na questão do emagrecimento, um fica mais do que o outro, por exemplo, eu vou comer mais proteína do que carboidrato, eu vou comer mais gordura do que carboidrato. Tem uma divisão assim de porcentagem, assim que tu consegue falar de dica pro pessoal? Eu não sei. Hoje a gente tem muito aplicativo, né? Tu já viu? Esses aplicativos que fazem ali Sim, uma sim, distribuição. Aí tu bota o teu sim. peso, faz a tua altura Uhum, e ele te dá uma sugestão de uhum. macro, né? Esse, já é uma segunda pergunta junto com essa que eu te fiz. Mas me responde primeiro essa da questão da distribuição. Tem uma distribuição assim que seja, como é que eu vou te dizer, um coringa para todo mundo, que vai dar certo para o fulano, vai dar certo para o ciclano. Distribui nessa porcentagem que tu vai conseguir ter resultado. Tem alguma coisa parecida com isso? Cada pessoa vai ter a sua indicação, né, de Aham. porcentagem. Geralmente, fica em porcentagem maior é a quantidade de carboidratos mesmo. Tá? Uhum. Então, ali pelo menos 40% de carboidrato ou 50%. Depende muito de acordo com o paciente mesmo, né? Com Vai a depender do vontade percentual de de. gordura dele também, né? Exatamente, Tem tudo isso, exatamente. né? Então, não tem algo assim padrão, né? Que todo mundo pode seguir de porcentagem. E esses aplicativos, eles ajudam, eles são úteis, né, para esse processo de emagrecimento? Digamos, não tenho condições de consultar, né? Tenho condições de procurar um profissional. Será que o aplicativo ele vai me ajudar? O aplicativo gratuito já, né, disponível. Uhum, Será que ele me ajuda nesse processo também de uma forma assim, meio que seja superficial? uhum, uhum. Sim, né, de certa forma ajuda, né, porque ele calcula ali as calorias que o paciente precisa consumir, mas algo que eu percebo é que as pessoas usam esses aplicativos para calcular muito também alimentos que não são saudáveis, né, então fica ali Ah,
ficam encaixando ali toda hora um docinho, né, um lanche, enfim. Então, muitas vezes ficam calculando só alimentos que não são saudáveis. Não tem uma fruta, não tem uma verdura, um Nutrientes de legume, qualidade, os né? nutrientes, exatamente. Porque a gente não pode pensar só em calorias, né? A gente tem que pensar em toda essa questão dos nutrientes. Sabe que tu falou uma coisa muito interessante. Eu, esse ano, eu me programei, digamos assim, eu coloquei isso na minha cabeça que eu vou tentar fazer dieta o ano inteiro, né? Então, o Aham. mês de janeiro foi um mês vencedor pra mim. Consegui fazer dieta o mês inteiro e eu coloquei ali, né, na voz da minha cabeça, dizendo que eu podia fazer uma refeição livre a cada 10 dias. E eu respeitei isso, tá? E aí, ontem, eu fui no aniversário de criança. Aham. E deu, assim, a casualidade de ser o dia da minha refeição livre. Aham. Eu comi lá, não exagerei, porque nem consegui exagerar, mas eu comi um docinho, comi isso aqui, comi aquilo ali, um salgadinho ali, um assadinho e tudo mais. E aí, foi um alto consumo de calorias. E aí eu fui treinar hoje. E eu pensei, pô, eu vou estar pelo menos com a energia legal. Mas não, eu estava sem energia. Me chamou a atenção, cara, mas por que que eu tô sem energia? Se eu comi, digamos, não comi bem, né? Mas eu comi bastante, coisas com bastante caloria. Qual é a interferência que tem nessa questão, assim, a gente sabe que tem interferência, né? Mas é nessa questão, tipo, de rendimento do teu treino. Eu me senti totalmente fraco hoje, né? Fui treinar hoje e não rendeu. Eu me senti estufado, isso porque eu já estava, quem sabe, fazendo há um mês já a dieta, daí Sim. comer alguma coisa fora, muito fora, me deixou mal, mas eu me senti fraco. Eu não teria que me sentir mais, assim, com energia, já que eu aumentei o meu consumo de calorias, comi bastante açúcar, digamos assim, glicose. Sim, Tu tem sim. uma explicação, assim, pra orientação? E eu digo até pra mim mesmo, né? E pra você, quem sabe, vai se identificar com a Claro, situação. claro. É que provavelmente no teu caso não teve um equilíbrio nutricional, né? Tu Uhum. comeu muitos alimentos ali doces, com Doce, muito açúcar, né? doce. Então são alimentos que geram energia de forma rápida. Talvez se tu tivesse ido treinar depois dessa refeição livre, né? Talvez tu tivesse com mais energia. Então, Perfeito. como foi no dia seguinte, né? Tu já não tava mais com toda aquela energia disponível. Perfeito. É Então, isso, foi isso. provavelmente por conta disso. Deu aquele pico, né? Exatamente. Depois daquela Exatamente. letargia e tudo. É, perfeito. Provavelmente foi isso. Por isso que estar em dieta não é interessante, né? Não adianta. Mas só que eu falo pros alunos, né? O pessoal agora no final de ano teve aí Natal e Ano Novo. Tem um pessoal o pessoal que é atleta é diferenciado, né? Tudo bem, o cara leva a marmita dele lá na festa de final de ano e Sim, tá tudo sim, certo, ele é claro. o atleta. Mas eu digo assim, tem pessoas que acabam deixando de aproveitar, né? Achando que se comer um dia livre ou uma refeição específica vai atrapalhar o processo de emagrecimento. Tu usa esse método de refeição livre com os teus pacientes? Como é que funciona assim Sim. pra ti essa distribuição? Eu uso muito as refeições livres com os pacientes, né? Geralmente, assim, uma vez na semana, né? Mas, claro, o paciente ele tem que ter em mente que é uma refeição, não Não é é o um dia. dia inteiro livre, né? Que faz total diferença. E, assim, não exagerar nessa refeição livre faz total diferença, né? Então, eu tenho muitos pacientes que gostam de comer pizza, por exemplo. Eu digo, tudo bem, pode comer pizza, mas não vai comer 10 fatias de pizza que vai interferir completamente, né? Vai comer uma porção moderada e na refeição seguinte já vai voltar para o plano alimentar, né? Perfeito. Então, esse momento de refeição livre é algo que às vezes é importante, porque o paciente precisa de uma confraternização, né? Tem algo diferente, mas retornar depois para o plano alimentar é o que faz total diferença, para não virar uma bola de neve depois. Eu gosto de falar que a refeição livre é um alento, né? Porque imagina só, você ficou a semana toda fazendo dieta, Uhum. acertando tudo. Ela Sim, entra como uma recompensa pra você que fez tudo exatamente. bonitinho, né? Aí você come Exatamente. e faz muito sentido. Eu tenho alguns alunos que, quando começaram a treinar, comiam lanche, bem dizer, 2, 3 vezes na semana. Uhum, Não tinha nem uhum. graça. E aí agora parece que quando tu começa a comer melhor, a refeição livre, ela torna esse lanche até melhor, mais atrativo, digamos Uhum, assim, porque entra com uma recompensa, né? Aquilo que tu tá comendo todo dia, ou 3, 4 vezes na semana, né? exatamente. É top, muito bom. Então a refeição livre, ela está ok, é liberado, né? Com a nutricionista. Com certeza, de maneira moderada. Ó, moderado, gente. Não é livre, não é o dia Não livre, é o né? dia livre, exatamente. Ah, tá. Tem uma pergunta, não é uma pergunta, mas o pessoal da Maromba tem uns que tem uma polêmica falando sobre o leite, assim, o leite que causa inflamação e tudo mais. Como é que funciona essa questão do leite? É tão ruim assim eu tomar leite em si, digamos assim, derivados do leite, o iogurte em si.
ou outros produtos que tem essa questão do leite inserido. Como é que funciona assim pra gente, não só para quem está emagrecendo? Eu posso fazer o uso da questão do leite ou não? Eu devo cortar mesmo? Tu corta dos teus pacientes ou depende muito de cada caso? Então, a gente tem escutado muito que o leite e derivados são inflamatórios, né? E assim, o leite ele vai ser inflamatório para pessoas, por exemplo, intolerantes à lactose ou que têm alergia à proteína do leite, à caseína. Mas para pessoas saudáveis, não, né? Então a gente pode muito bem inserir o leite, iogurte, que são alimentos saudáveis, né? São fontes de proteína, são fontes de cálcio. Então, ele vai ser inflamatório para quem tem alguma questão específica de saúde. Perfeito, perfeito. Então não é. Tem pessoas que, não, parei de tomar o leite e tudo mais, não, porque me dá inflamação. Mas então é algo bem pontual para cada pessoa, é uma coisa Exatamente, individual. exatamente. Perfeito, perfeito, perfeito. A gente vai fazer uma pausa agora para falar dos nossos patrocinadores, né? Enquanto a Bianca toma um golinho de água, se ela quiser comer um pãozinho de queijo, fica à vontade. Quiser comer um chocolatinho, fica à vontade. O nutricionista come pão de queijo e chocolate também? Pode comer? Esporadicamente, sim. Top. Gente, vamos falar então dos nossos patrocinadores aqui. Deixa eu pegar a listagem. E do primeiro episódio eu já falei que eu esqueci de um, né? No segundo eu não esqueci de ninguém. O segundo eu fui excelente. Deixa eu pegar a lista aqui para nós. Da Capo, Escola de Música. Eu não sei se você tem o sonho de tocar algum instrumento musical, né? Ou até melhorar o seu canto, quem sabe, né? Você tem o sonho de cantar num coral, ou fazer um solo, ou não ficar passando, né, vergonha, nas festas de família, no karaokê. Você quer melhorar, quer impressionar, né, a família. Da Capo Escola de Música vai te orientar. Tem o nosso amigo Eliezer, é um grande amigo e parceiro também. Ele é um dos professores lá. Excelente, é um cara que vai te atender muito bem. Então você pode até aprender, quem sabe, a tocar um instrumento, um violão, uma bateria, um contrabaixo, um saxofone. Então você quer realizar um sonho de tocar um instrumento? Da Capo Escola Musical aqui em Viamão. Hospide Advocacia. Eu sei que você já conhece, né, o nome Hospide, né, que já está enraizado há mais de 40 anos no mercado imobiliário aqui de Viamão. Mas eu não sei se você sabia que eles têm uma parte totalmente especializada com a questão assim de advocacia. Para quê? Para te ajudar na questão numa compra e venda de um imóvel, para regularizar alguma coisa que esteja ali errada, digamos assim, de documentação, né? Para fazer, quem sabe, te ajudar num processo aí. Aqui, deixa eu pegar aqui para não esquecer, né? Porque às vezes eu esqueço aqui. De inventário, uso capião. Eles têm especialistas, né? Preparado para atender você em relação a isso. Então, o Hospide, você já conhece o nome, como eu falei, já está há mais de 40 anos no mercado imobiliário, então é um nome de peso. Então, aqui o QR Code na tela, você entra em contato com eles para você, quem sabe, regularizar o seu imóvel, que vai fazer valorizar ele muito mais no futuro. Inova Consórcios. Eu sempre falo que a gente precisa sonhar. Se você não tem um sonho, meu querido, então você vive um dia só por viver. Vive um dia de cada vez só por viver. Então você precisa ter um sonho que saia, né, da sua zona de conforto. E quem sabe você, não, eu não sei como eu vou realizar esse meu sonho. Então eu vou te dizer, a Inova Consórcios pode te ajudar a realizar esse sonho. Então aqui entre em contato com eles. Não importa o sonho que você tem, se é trocar de carro, comprar um apartamento, viajar, eu não sei. A Inova Consórcios vai te ajudar a realizar esse sonho. Entre em contato com eles também aqui. Choice Suplementos, eu digo que é a melhor loja de suplementação de Viamão. Eu não sei você, mas o projeto Fitness já tem que estar aí, né? E a Choice Suplementos vem para te ajudar, né? Porque não tem somente suplementos lá, tem outros produtos que vão te ajudar no teu processo tanto de ganho de massa muscular, de emagrecimento, né? Então, se você está precisando de suplementação de qualidade, com preço justo e com o principal, com um ótimo atendimento, é lá na Choice Suplementos. E lembrando que as entregas aqui para Viamão não são cobrados os fretes. Olha que coisa linda, né? Melhor ainda, né? Bianca, tá tudo certo então? Vamos Certo, continuar? vamos. Vamos continuar. Deixa eu pegar aqui as perguntas, né? Vamos falar sobre os mitos. Mitos é sempre muito bom falar, né? Beber água com limão. Bianca, fala pra gente. Beber água com limão ajuda a emagrecer ou não ajuda? Então, acho que antigamente se falava muito mais nisso, né, da água Aham. com limão para emagrecer, mas não, né, a água com limão, ela não vai ser responsável pelo emagrecimento. Mas claro, eu gosto da água com limão por conta dos nutrientes, né? É Então, ali no interessante. limão a gente tem vitamina C, tem antioxidantes. Então, assim, é uma bebida nutritiva, mas não vai ser a responsável pelo processo de emagrecimento. Tem um meme que fala que a água com limão vai te ajudar a emagrecer se o limoeiro ficar uns 10 quilômetros da tua casa. Aí vai Sim, te ajudar. Faz sentido? Vai, faz sim, aí sentido, faz né? sentido. Aqui o ovo, eu ia falar do ovo, mas a Bianca já falou, mas
afirma pra nós novamente, o ovo vai me aumentar o colesterol, vai me fazer mal, eu não devo comer ovo de jeito nenhum. Quem sabe a gente tem pessoas que estão assistindo que tomam algum medicamento pra questão do Aham, colesterol. Esse aham. paciente, ele pode comer o ovo em si, digamos assim? Geralmente, assim, pessoas que têm o colesterol alto por conta de histórico familiar têm que ter um pouco mais de cuidado com o consumo de ovo, né? Pode sim comer o ovo inteiro, mas claro, tem um limite. Né? Assim, de maneira geral, a gente sabe que o ovo, ele não vai estar aumentando o colesterol. Antigamente se falava muito sobre isso, mas agora a gente já sabe que é um mito mesmo. Só tem que cuidar ali com a questão da gema por conta realmente das calorias e das gorduras, né? Que é algo que a gente precisa estar contabilizando no plano alimentar. Perfeito, perfeito. Sabe que tem uma outra questão também da glicose, que eu acredito que seja um mito também, que as pessoas acham digamos que quem tem ali pré-diabetes ou quem tem diabetes não deve evitar o doce. Não como o doce tá tudo Uhum. certo. Será que uma pessoa que tem essa questão da glicose mais alta, se ela só evitar o doce é o suficiente? Porque, posso comer tanto de arroz, posso comer pão à vontade, mas o doce eu não tô comendo, porque o que me eleva a glicose é o açúcar. Faz sentido isso, Bianca? Não, tem que controlar toda a quantidade de carboidratos da alimentação, né? Desde frutas, as Também. frutas também, arroz, feijão. Então, a gente tem que calcular toda a quantidade de carboidrato que esse paciente vai estar consumindo, porque tudo interfere na questão da glicose. Agora eu vou trazer um assunto polêmico aqui. Ver como é que a Bianca vai responder. Olha só, digamos, o que tu fala, qual é a tua opinião sobre a questão do refrigerante zero ou da bebida zero? Será que eu posso encaixar no emagrecimento? Será que tem algum problema? Se eu tiver que tomar, por exemplo, suco de fruta de laranja, ali espremidinho com umas 4, 5 laranjas, será que o suco é muito melhor para o meu processo de emagrecimento? Vai ser mais saudável? Como funciona a tua opinião sobre isso, assim? O que tu pensa sobre essa questão? Realmente é um tema bem polêmico. É, polêmica. A gente gosta disso. Então, assim, o suco, né? O suco de laranja, por exemplo, tem açúcar. Ele vai ser uma bebida saudável, mas geralmente tem muitas calorias, né? Então, se o paciente inclui esse suco como algo extra, vai prejudicar o déficit calórico, né? Talvez o resultado de emagrecimento não vai ser o mesmo. Perfeito, Já o refrigerante zero, ele não tem as calorias. perfeito, Então, assim, não vai prejudicar o déficit calórico do paciente, perfeito. mas a gente também precisa ter cuidado com o consumo. Né? Por exemplo, não vai querer consumir o refri zero no café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Moderação, né? Tem que ter a moderação, porque embora não tenha calorias, não tenha açúcar, ele tem ali outros aditivos na composição, né? Tem bastante ingrediente artificial, então tem que cuidar com a quantidade. Aí uma fruquezinha assim, uma fruque zero assim, só de vez em quando no almoço, não tem problema? Esporadicamente pode, tá? Para Ó, os pacientes que gostam, a gente encaixa no plano alimentar, mas claro, com moderação, porque tudo em excesso vai ser prejudicial. perfeito. Ela liberou o refrigerante zero com moderação. Acho que tudo tem que ter moderação, tem que ter equilíbrio, né? Exatamente, Eu acho que exatamente. a gente exagera na questão da alimentação, é falta de equilíbrio, é falta de moderação. Então acho que Sim. tudo envolve isso, né, pra vida da gente. Muito bem. Tem algum mito que tu queira quebrar em relação ao emagrecimento? Alguma coisa que te chama a atenção, assim, que as pessoas estão fazendo errado ou tem informação errada? Tem alguma coisa assim que tu lembra agora que tem vários outros mitos, mas tem algum que tu queira assim, não, isso aqui é complicado mesmo, eu quero falar sobre isso. Quero dizer pra você que faz isso, não faça mais, ou para de acreditar nisso aí. Tem algum assim que te chama atenção? Sim, na verdade a gente já falou de vários, Aham. né? Algo que eu pensei agora é sobre os suplementos termogênicos, Legal, né? legal. Que muitas vezes as pessoas pensam que para emagrecer tem que tomar ali o suplemento termogênico para queimar mais gordura, né? Claro que esse suplemento ele vai ajudar um pouco, mas vai ajudar bem pouco mesmo, né? Geralmente ali o suplemento termogênico, ele vai auxiliar ali na queima calórica extra de 5% a mais. Então, é uma quantidade muito Pequena. pequena, né? Que muitas vezes não vai O ser pessoal algo super necessário. valoriza, né? Exatamente, Ó, exatamente. que interessante. Daí, ó, eu tô aprendendo também, gente. Eu estou tendo privilégio, né? O pessoal aqui do estúdio também, você de casa está tendo privilégio, né? Ótimas informações. Essa questão do termogênico é muito interessante, porque o pessoal coloca todo o crédito, as expectativas para um Uhum, processo acontecer uhum. em cima
sei lá, do termogênico ou de outros suplementos, mas não Exatamente, é sobre isso exatamente. somente, né? Eu considero que ele é, assim, a cereja do bolo, né. Uhum. Então, assim, a pessoa tá se alimentando de forma saudável, tá fazendo exercícios, tomando bastante água, né. Claro, pode incluir ali o suplemento termogênico, mas é como se fosse a cereja do bolo. Se não estiver fazendo todo o restante, não vai fazer diferença quase. Tem um mito que eu acho que tu pode também falar sobre nós, para nós aqui, é sobre a questão dos shakes, entendeu? Shake emagrecedor, tem shake de tudo quanto é sabor, tem shake com gosto de tudo. O que que tu acha sobre isso, assim, para quem está em processo de emagrecimento? Não falando de nenhuma marca nem nada, mas tu acha Hum. que o shake em si ele é interessante para quem está emagrecendo? Que tem gente que troca ali, por exemplo, em vez de almoçar, de comer a comida ali, toma um shake de Uhum. morango que tem tantas proteínas, Uhum, como é que uhum. funciona isso pra ti nessa questão? Tu acha interessante? Geralmente eu não indico shakes, porque é muito mais válido a gente comer uma comida, né, então ali o arroz, feijão, a proteína, os vegetais, do que tomar um shake. Geralmente com o shake a gente não vai ter todos os nutrientes que a gente precisa, né, fora que é ali um alimento industrializado que muitas vezes tem outros aditivos juntos. Então é muito mais válido comer um almoço ou então comer um jantar do que tomar o shake. Eu conheço pessoas que usam shake para quase todas as refeições do dia. Eu acho que isso aí é um baita tiro no pé e um crime com a saúde da pessoa, né? Com certeza. Sobre essa questão, assim, do shake em si, tá? E eu posso, quem sabe, de vez em quando, seria assertivo eu trocar, por exemplo, nem tu falou, tu usou o exemplo da questão da suplementação, que sabe, eu não tenho tempo para fazer uma refeição, aí eu pego o whey ali, que é algo rápido e prático, e tomo. Uhum. Eu posso substituir, por exemplo, o whey por almoço, por exemplo? Ah, não vou almoçar e vou tomar um whey, vou tomar um hipercalórico, quem sabe, então. Tu acha Uhum. interessante? Assim, para algo esporádico, né, por exemplo, um dia na semana o paciente vai ter uma rotina diferente, precisa de algo mais rápido, mais prático. A gente pode montar, né, uma vitamina mais completa em nutrientes. Então, de repente, ali, água, o leite, whey, fruta, aveia, né, uma vitamina com bastante nutrientes, mas assim, como algo esporádico, né, para quando realmente aquele paciente precisa de algo mais rápido, mais prático. Não para ser sempre, né? Ah, vou Exatamente, trocar o meu almoço por shake, não é interessante. exatamente. É, o pessoal ainda tem a tendência a acreditar que shake, e a gente tem marcas aí que são fortes no mercado, né, que Uhum, vendem esse uhum, sonho para as pessoas, né? Mas não exatamente. estão vendendo saúde, não. Detox. Eu ia te perguntar sobre isso. Suco detox emagrece? Ai, são muitos temas polêmicos nesse A gente gosta de uma detox. polêmica. Mas não te preocupa, tá? Não, o suco detox ele não vai ser o responsável pelo emagrecimento, tá? Claro que assim, ele é um suco bem nutritivo, né? Claro. Onde a gente vai colocar fruta, verdura, geralmente couve, vai limão, gengibre. Então fica um suco bem completo, pensando em questão de nutrientes, mas ele não vai ser o responsável pelo processo de emagrecimento. Viu? Você achando que tomar couve com limão vai fazer tu perder gordura. Para com isso, vai pra uma academia e vai fazer dieta. Não, não. Para com essa frescura aí. Assuntos polêmicos, né? A gente vai aproveitar, né? Ah, agora a gente vai sair dos mitos, não te preocupa, não vou te botar mais em fria agora. Sobre a questão da creatina. A creatina, ela ajuda no processo para quem está em processo de emagrecimento, ela tem alguma utilidade, assim? Tu faz a prescrição da creatina para os teus pacientes, assim? Porque, ou só para quem treina também? Ah, Eu que, digamos, se eu não treino, eu posso usar creatina? O que tu acha sobre isso? Pode, mas tem que ver se realmente tem necessidade, né? Tem alguns estudos recentes que eles estão mostrando que a creatina tá sendo bem válida, assim, para idosos, por exemplo, Verdade. para ajudar na saúde cognitiva. Então, assim, tem que ver se tem necessidade ou não. Eu gosto bastante de prescrever a creatina, principalmente para os pacientes que treinam, tanto para o emagrecimento quanto também para o processo de massa muscular, porque é o suplemento que a gente tem mais comprovação científica, né? Então, ela vai ajudar muito na questão de aumento de força nos treinos, né? E, consequentemente, nos resultados também. O pessoal fala que fica retido. Ah, é a creatina que te deixa retido. Vai caindo nessa aí, né? Ela tá comendo um boi pela perna e diz que é a creatina que te deixa retido. Sim, ou tomando pouca água É, também, né? né? Não, 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 não. Condições.
multivitamínicos tu indica para os teus pacientes? Tu acha interessante a gente fazer essa suplementação também com multivitamínicos? Eu indico multivitamínicos para 2 públicos, que são, pacientes bariátricos, precisam Uhum, de uma reposição maior de nutrientes, e para pacientes gestantes. Fora isso, eu não gosto de prescrever multivitamínicos, porque a gente não tem deficiência de todos os nutrientes, de todas as vitaminas, minerais. é Então ali interessante. daqui a pouco tu tá utilizando um multivitamínico, né? E tu já tá com uma quantidade ok de vitamina A, por exemplo, no organismo. Tu utiliza esse multivitamínico, tu vai sobrecarregar o teu organismo de vitamina A. E daí vai ter efeitos colaterais. Então, a suplementação de nutrientes, ela tem que ser de forma bem individualizada, de acordo ali com o resultado dos exames do paciente. E não suplementar com todas as vitaminas, todos os minerais. Gente, viu a importância da gente consultar, né? Da gente ter um profissional, né, certo para aquilo que você precisa. Você quer emagrecer, mas não tem que achar um nutricionista para te orientar, entendeu? Olha só que interessante. Eu percebo, eu tenho alguns alunos, vou tomar um multivitamínico e tal, nem sei se está precisando ou não. Então é interessante você ter um profissional, né, para te orientar, para as coisas acontecerem da forma certa. Exatamente. Muito legal, muito bom. Feliz por esse episódio. Legal mesmo. É o primeiro que a gente faz e não vai ser o último, tá? Vai Ai, que voltar aqui, bom. a gente vai conversar mais Que ainda. bom, que A gente bom. já tá indo pro finalzinho já, né? Mas a gente quer falar ainda mais de algumas coisas. Não é polêmica, tá? Não te preocupa. Mas questão do colágeno, né? Eu percebo que algumas pessoas investem muita grana. Por que que a gente tá falando um pouco mais sobre essa parte também de suplementação? Porque a gente percebe que as pessoas acabam investindo o dinheiro de forma errada. Entendeu? Então, vou tomar o colágeno tal, gasta lá R$ 200 em cápsula lá, e às vezes não é necessário, ou é necessário. Sobre o colágeno, é algo necessário para todo mundo? Tu prescreve, faz diferença, não faz diferença? O que tu acha? Ah, Então, assim, o colágeno, né, ele também é um tipo de proteína, Uhum, né? Então, tem estudos que mostram que se a gente consumir certinho a quantidade de proteína que a gente precisa, não tem necessidade do colágeno, né? Então, não perfeito. tem tanta comprovação científica para o colágeno. Eu prescrevo em casos específicos. Então, assim, principalmente para paciente mulher, geralmente mulher tem mais dificuldade de consumir proteína através da alimentação. Então, acaba ficando com mais queda de cabelo, unhas fracas, né? A pele também não fica tão boa. Querendo ou não, o colágeno, geralmente, ele tem 10 gramas de proteína. É uma quantidade pequena, né? Mas serve como um complemento. Claro. Então, assim, para essa mulher que tem muita dificuldade de consumir proteína, essas 10 gramas que ela vai inserir através do colágeno pode ser algo que vai fazer total diferença. E além disso, no colágeno, a gente também tem nutrientes. Então, tem vitamina A, geralmente tem selênio, tem zinco. Então, tem nutrientes que as mulheres geralmente têm deficiência. Então, quando a mulher utiliza essa suplementação, ela vai estar suprindo ali a quantidade de nutrientes que está faltando no organismo e, consequentemente, ela vai ver melhora nessa questão de pele, unhas, cabelos. Mas, assim, não por conta da suplementação de Sim. colágeno em si, mas sim por ela estar suplementando os nutrientes que ela não está consumindo através da alimentação. Perfeito. Olha só, muito bom, muito bom. Então, é como se fosse ali o whey, né? A pessoa não É um tá complemento. a pessoa não tá utilizando ali, não tá consumindo a quantidade de proteína suficiente através de frango, ovos. A gente coloca o whey para complementar a fonte de proteína. Muito bom, muito interessante. Legal. Eu sei que tu tem uma. Como é que a gente fala? É um projeto, não é um projeto, mas é um acompanhamento de um grupo, Uhum. né, para emagrecimento. Fala um pouco desse Sim, grupo, fala sim. para nós como funciona, se alguém tiver interesse de entrar em contato ou querer participar, como é que funciona isso? Tem inscrição, tem período para entrar? Fala um pouco pra Sim, gente sobre sim. isso. O nosso grupo de emagrecimento é a plataforma Vigilante. A gente já está há uns 3, 4 anos com esse grupo. E geralmente acontece a cada 40 dias. Então, no grupo tem eu como nutricionista e tem a Patrícia, que é a terapeuta comportamental, que trabalha muito as questões emocionais. Então, assim, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de seguir uma alimentação saudável por conta, assim, de outras questões, né? Ansiedade, estresse. Então, ela trabalha muito essas questões emocionais que fazem também com que a pessoa consiga seguir certinho o protocolo alimentar. Então, é um conjunto,
né, e o grupo tem duração de 30 dias, e geralmente a gente vê bastante resultado. Coisa boa. Essa questão que tu falou da parte mental, né, é muito Uhum, importante. A grande maioria do nosso, quem sabe, desequilíbrio para a questão alimentar tem a ver com a nossa mente, né? Algumas coisas que a gente acaba com trazendo certeza. né, de passado ou até de coisas atuais que acabam Certeza. interferindo nessa questão de alimentação, né? Ah, só tem prazer na comida. Se eu tô triste, eu vou pra comida. Se eu tô feliz, eu também vou pra comida. Uhum. Então, muito legal. Sim. Eu Então, pode falar, por eu favor. converso muito sobre isso com os meus pacientes, Uhum. né. Muitas vezes acontecem os beliscos, mas não é por fome, é por ansiedade. De repente, ali, algum problema no trabalho, alguma questão em casa, alguma questão familiar. Então, geralmente, a comida, ela entra como uma forma de conforto para a pessoa. Então, eu sempre combino, assim, com os meus pacientes, né, de quando dá esses momentos de ansiedade, tentar fazer outra atividade que não seja comer. Então, por exemplo, sair para caminhar, né, fazer, de repente, uma meditação, tomar um banho para relaxar, conversar com alguém, porque geralmente não é fome, né, é vontade de comer, é ansiedade. Então, a gente tem que saber diferenciar a fome da vontade de comer. Sabe que essa semana passada, eu sou formigão, né? Eu tenho Aham. certificado de formigão real. Se eu tiver que trocar, por exemplo, assim, aqui tem pão de queijo ou algum salgado, e se tiver doce, eu quero doce. Então eu Uhum. troco doce por qualquer comida, digamos assim. E aí, na semana passada, eu estava bem ansioso, assim, preocupado com algumas coisas, e a minha vontade do doce, querer comer Uhum. algo doce, assim, ó, Hum. tava um pico, assim, na minha cabeça, eu preciso comer alguma coisa doce. Aí a Aline até fez um negocinho de whey lá, com alguma coisa que ela não quis falar o que que ela colocou, mas ela, bem docinha, assim, me deu uma acalmada. Então, o doce também, ou quem sabe tem pessoas que vão achar no salgado, aí querem comer um pastel, um X. Então tem Aham. muito a ver, então, essa questão da ansiedade com a alimentação. Total, Ah, total. Bianca, fala pra nós, qual é o teu conselho principal, né? A gente tá quase indo pro finalzinho já agora, real. Qual é o teu conselho principal? Dá para as pessoas que, assim, eu vou ir com um público mais específico, tá? Para quem está querendo emagrecer. Qual é o Hum, conselho que tu deixa para essa pessoa, né? Porque essa decisão é uma decisão muito difícil de ser tomada. Agora, no hum. início do ano, eu tenho certeza que muitas pessoas idealizaram isso, né? Ah, vou emagrecer agora, vou entrar numa academia, vou fazer tal coisa. Já passou um mês e a gente já está no mês de fevereiro e essas pessoas não conseguiram tomar essa decisão. Tem alguma coisa que tu pode falar para elas, assim, de conselho, ou alguma mensagem que tu pode de incentivo para essas pessoas que estão querendo tomar essa decisão de uma forma, tipo assim, ah, eu preciso, estão precisando, mas não conseguem, né, sair do lugar, Sim, digamos assim? sim. Então, é muito importante o acompanhamento nutricional, né, o acompanhamento também com um profissional de educação física. E eu sempre recomendo para o paciente não ficar com esse pensamento de dieta. Pensa assim em uma reeducação alimentar, pensa que tu precisa mudar teus hábitos para a vida, né? Porque tu vai ter que comer saudável a médio e a longo prazo. Então tu tem que ter um plano alimentar, seja individualizado, que respeite as tuas preferências alimentares. Porque não adianta, né, pegar ali uma dieta da internet, seguir por 2 semanas e depois parar com tudo. Tem que ser algo individualizado, que tu vai conseguir encaixar na tua rotina também, assim, manter tanto a médio quanto a longo prazo. Eu acho que é sobre isso, né? E tu ter a paciência dos resultados aparecerem, né? Porque Exatamente. as pessoas querem ter o resultado em 30 dias. Pra que Uhum. isso, né? Pra Exatamente. que, ah, eu tenho que emagrecer tanto de peso, mas eu preciso que seja em 3 meses. Mas por que em 3 meses? Por que não pode ser durante o ano, né? Então é um processo que precisa ter paciência. Eu digo isso até pra mim, porque eu sou muito impaciente com algumas coisas. Então, essa questão de trabalhar, né? A Bianca tem essa vivência com a questão da alimentação e acompanha processos, né, dos seus pacientes, é o mesmo acompanhamento que eu tenho com os meus alunos lá da musculação, porque eles já querem ficar musculoso de um dia para o outro e querem aumentar as cargas de um dia para o outro, mas não é assim, é um processo, né? Sim. É uma adaptação corporal, é uma adaptação de rotina e tudo mais. Então, é interessante a gente ter paciência, né? Paciência para as coisas acontecerem da forma certa. Até porque muitas vezes para a pessoa aumentar o peso não é de um mês para o outro, Claro que né? não. Não foi de um mês para o outro que a pessoa ganhou 20, 30, 40 quilos, né? E para perder também não vai ser de um mês para o outro. Então, realmente tem que ter paciência no processo. Bianca, fala para nós onde é, onde tu atende, quer deixar o endereço, quer deixar o teu contato, Uhum.
Eu vou colocar o QR Code aqui para você entrar em contato com a Bianca. Então, ela vai falar onde ela atende, onde é que é o consultório dela, para você poder entrar em contato com essa profissional de qualidade que vai te ajudar a, quem sabe, realizar o teu objetivo maior desse ano, que é emagrecimento. Quer perder 15 quilos, 20 quilos? Ela vai te ajudar. Então, a Bianca vai deixar o contato dela aqui. A gente já vai. A gente tá indo pro final, infelizmente, né? Eu acho que a gente tem assunto para falar durante muitas horas. Por isso que a gente vai retornar com ela mais para frente, né? Trazer ela novamente, se ela aceitar, né? Claro. Esses assuntos polêmicos que a gente trouxe, quem sabe ela não vai querer mais vir aqui. Por favor, deixa teu contato pra gente. Então, eu atendo aqui no centro de Viamão, na Avenida Bento Gonçalves, e atendo em Porto Alegre também, na Lucas de Oliveira. E também atendo na modalidade online, né, para pessoas que não são da cidade, querem consultar, eu atendo na modalidade online. Ah, isso facilita bastante, né? Até a questão do Sim, tempo, às vezes não tem tempo para deslocar. Eu sou de exatamente, Porto Alegre, não tem como, não consigo consultar contigo em Porto Alegre, tu tá em Viamão, então online vem exatamente. ajudar. Ah, muito legal, muito. Quer deixar algum recado para alguém, para algum paciente, para teus pacientes, quem sabe? Agora tu tem 1 minuto para se despedir. Então, espero que vocês tenham gostado. Né? Adorei estar aqui conversar sobre todos esses assuntos de nutrição, alimentação, temas polêmicos também. E obrigada pelo convite. Espero que vocês tenham gostado também. Se ficaram com alguma dúvida, podem me perguntar, que eu vou ficar bem feliz em responder vocês. Ó, eu que agradeço, né? Você ter aceito o convite de estar aqui. Eu já admiro o teu trabalho já faz tempo, já te acompanho. Então, estar aqui hoje, né, não é uma realização somente de um sonho, mas trazer pessoas também de qualidade é algo que eu quero que isso aconteça aqui, né, nesse podcast. Eu não quero que seja somente o podcast, eu quero que seja Claro. algo útil para as pessoas. E o teu assunto faz muito sentido, né? Nutrição. Faz muito sentido a gente trazer essa pauta sobre esses mitos, essas dicas também. Então, até te peço desculpa se eu te deixei em alguma saia Capaz. justa, mas a gente vai retornar de novo, falar Capaz. sobre outros assuntos, né? Então, vou deixar mais uma vez, você entra em contato com a Bianca se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar aqui nos comentários, deixa o teu comentário como pergunta que eu passo para ela depois. É super tranquilo, Com tá? certeza. Tá bom, Bianca? Muito Eu que obrigado. agradeço. Muito obrigada. Adorei. Bom, e olha só, para você que ainda não é inscrito no canal ainda, aqui, ó, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber aqui. A gente grava, né? Os episódios vão a cada 15 dias mais ou menos pro ar, né? Então, futuramente a gente vai fazer isso ao vivo, né? Mas é um processo que está acontecendo, mas a cada 15 dias vai ter um episódio. Então, para você poder acompanhar, vou deixar aqui a minha rede social também, e eu sempre coloco as informações de quando eu vou postar, né, um novo episódio. Mas fica ligadinho. Segue a Bianca lá também no perfil dela, segue o Emanuel e se inscreve no canal e até mais. Valeu, musos!